e o que é necessário para ser lucrativo no trading, mesmo tomando stop loss. O que a gente precisa? Eu separei 4 tópicos aqui para estar comentando com você. A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma estratégia validada. O que é uma estratégia validada? 2 pontos importantes aqui. É uma estratégia que ela tem que ter regras bem definidas, então tem que ser clara, tem que ser uma estratégia clara, estabelecida ali, com regras estabelecidas. Como vamos fazer aqui uma analogia, uma receita de um bolo. Você vai pegar uma receita para fazer um bolo, lá vai estar a descrição. Quanto que vai de farinha, quanto vai de leite, vai ovo, açúcar, enfim, tem tudo ali e como você usa, como você prepara aquele bolo. Então, você não precisa fazer nem mais e nem menos do que está ali naquelas regras daquela receita de bolo. E a estratégia validada, uma estratégia com regras bem definidas é a mesma coisa. Tem que ter ali uma lista de regras que você tem que seguir na hora de fazer as suas operações. Se o mercado não tiver de acordo com aquelas regras, você está operando ali, o cenário do ativo ali que você está operando não está de acordo com aquelas regras, você não abre a operação, você só vai abrir se o mercado estiver de acordo com as regras. Então tem que ter uma estratégia com regras bem definidas, claras ali, para você não operar no achismo. Eu vejo que muita gente, aí, a maioria das pessoas perde dinheiro no mercado financeiro porque opera no achismo. Eu acho que vai subir, então vou comprar. Eu acho que vai cair, então vou vender. No mercado financeiro não deve ter achismo, você tem que sempre tomar decisões com base técnica na sua estratégia. Vai acertar 100% das vezes? Não. Como eu acabei de mostrar aqui, 3 relatórios, tanto meu quanto de alunos, para não falar, Sérgio, você ganha porque você está no mercado desde 2008. Mas eu tenho aluno aqui que começou comigo esse ano, desses relatórios aí que eu mostrei, começou esse ano, fez a mentoria comigo esse ano e está tendo resultados aí, esse tipo de resultado. Então, você não precisa ter o mesmo tanto de experiência e tempo no mercado como eu tenho. Então, com pouco tempo de mercado, se você seguir as regras, se você ter acesso a uma estratégia validada, você vai ter resultados também. Então, o primeiro ponto é esse, regras bem definidas e também uma estratégia matematicamente positiva. O que seria isso? Só para resumir, seria uma estratégia que acerta mais do que erra, mas não necessariamente ela vai ter que sempre acertar mais do que erra, tá? Eu vou falar isso mais à frente aqui nos outros tópicos, por isso que eu até marquei ali as 30 operações, quanto deu de stop, quanto deu de gain, porque é importante. Então, o que você precisa guardar por enquanto na cabeça é que você precisa ser uma estratégia com regras bem definidas e uma estratégia matematicamente positiva. O segundo tópico, operar com gestão de risco. O que é isso? O que é operar com gestão de risco? Eu vejo que muita gente fala, eu opero com lote fixo, lote 1. Cara, eu não vou dizer que é errado, mas eu não gosto, não é o meu perfil operar com lote fixo. Eu opero cada $1.000 de conta, eu vou operar com lote 0.10. Se eu tiver 2.000, eu vou operar com 0.20. Tem gente que opera com lote fixo em cima do saldo. Eu não opero dessa forma, eu faço gestão de risco com valor financeiro. Eu arrisco sempre o mesmo valor financeiro por operação. É extremamente importante, no meu ponto de vista, não sou dono da verdade, mas o meu ponto de vista é extremamente importante, tanto que você pode ver aqui de novo nos resultados, a maioria dos stop loss são sempre ali próximo, 244, 289, tem alguns menores, tem um motivo por quê também, que eu vou comentar. 180, 225, sempre próximo de 200, 196, 212, 216, 220, 233, como eu falei, tem algumas exceções, 120 e esse de 45, tem um motivo por quê. E dos alunos lá, pode ver também que 100, 108, 140, 120 e o outro relatório que eu separei, vamos ver aqui. Também próximo, 103, 85, 142, 99, 225 e 192 tem também explicação por quê. Mas você vê que a maioria das vezes que tomou stop loss, o valor é aproximado. Ali no meu caso, próximo de $200, um pouco acima de 200, um pouco abaixo. Nesse exemplo aqui na faixa dos 100, 110, tem aqui 2 de 200, porque esse aluno específico, ele arrisca por volta de $100 de 100 euros por operação, mas algumas operações ele faz uma entrada adicional. Por exemplo, deu uma oportunidade, ele entrou,
O mercado deu uma oscilada e deu de novo uma nova oportunidade, que ele já estava posicionado. Ele vai lá e adiciona uma segunda operação. Quando dá certo, ele ganha o dobro, mas quando dá errado, ele também perde o dobro aqui do risco. Mas isso é questão aí de gestão. Mas basicamente, para não ficar muito complicado, encontre um valor que você se sinta confortável em arriscar. Vamos usar aqui exemplo, $100. Sérgio, eu me sinto confortável em arriscar $100. Se eu tomar um stop loss de $100, eu vou me sentir confortável ali, não vou ficar pressionado pelo dinheiro. Então você faz operações sempre arriscando em média $100. Tem operação que você vai perder um pouco mais, um pouco menos, mas vai ficar aí nessa média de 100. E com o tempo você vai aumentando. Esse mês agora eu subi o meu de 200 para 300, mas eu não comecei arriscando isso. Eu comecei riscando $5, $2 lá no começo e fui subindo ao longo do tempo, conforme eu fui ganhando experiência, ganhando conhecimento, ganhando consistência, eu fui subindo. Então, como eu comentei, até o mês passado eu estava riscando 200, 220, né, na faixa ali de 200, 200 e pouco. Agora esse mês eu subi para 300 e pretendo manter aí esses 300 nos próximos meses e ir subindo conforme for passando aí os meses, os anos. Então você tem que encontrar esse valor que você está, que se sinta confortável em operar, arriscar por operação e arriscar. Não usar lote fixo, sempre o mesmo lote, porque vai variar de oportunidade para oportunidade, de ativo para ativo, de mercado para mercado. Então você tem que fazer o ajuste, tem que saber como faz isso, mas tem que operar sempre arriscando o mesmo valor financeiro. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é relação risco-retorno positiva. Sempre busque por pelo menos 1 para 1. O que seria isso? Então, quando você fizer uma operação, vamos imaginar aí que o mercado está numa tendência de alta, você está procurando uma compra, ele deu uma entrada aqui de compra, você entrou com uma operação de compra aqui, colocou seu stop loss aqui, então aqui é o tamanho do seu stop loss, a compra aqui, stop. Seu alvo tem que ter pelo menos o mesmo tamanho do stop loss, 1 para 1. Então seu alvo pode ser aqui, pode ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí vai depender da estratégia, do cenário ali do ativo, já entra mais na parte técnica da sua estratégia. Mas tem operações que você vai buscar 1 para 1, tem operações que você vai buscar 1,5 vezes, tem operações que você vai buscar 2 vezes, vai depender do tipo ali, do cenário, da oportunidade que o mercado está te oferecendo. Então, relação risco-retorno sempre positiva, pelo menos 1 para 1 sempre, tá? Não entra ali arriscando 100 para tentar ganhar 50, para tentar ganhar 30, isso daí é péssimo, tá? E eu vou explicar por quê também. E quarto ponto é gestão da operação. Gerenciar operações com alvos maiores. Como eu expliquei aqui, você pode buscar 1 vez, 1,5 vezes, 2 vezes, 3 vezes, enfim. Você pode colocar ali alvos maiores e quando você fizer isso, é importante fazer a gestão da operação. O que seria a gestão da operação? Algo extremamente importante. Hoje mesmo eu fiz uma operação e fiz essa gestão, que foi muito importante. Eu ganhei numa operação que se eu não tivesse feito o quarto item, se eu não tivesse feito a gestão da operação, eu teria tomado stop loss nessa operação. O que é a gestão? Vamos no mesmo exemplo lá da oportunidade de compra. O mercado está numa tendência de alta e por algum motivo aqui, você entra com sua operação de compra aqui, põe seu stop loss aqui, e você sabe que nessa região aqui em cima, tem uma resistência importante onde você, pela sua estratégia, pela sua análise ali, você tem grande probabilidade de o mercado vir testar essa região. Então você decidiu colocar seu alvo, ser mais agressivo, colocar o seu alvo bem distante, colocar seu alvo aqui. Então vamos por aqui, ó, A de alvo, um C de compra e o stop loss aqui. E aí o mercado está na tendência de alta, vai a seu favor, continua subindo, faz algo assim. Aí você fala, bom, ele já andou um certo tanto, fez aí topos e fundos ascendentes, chegou a hora de eu começar a gerenciar minha operação. O que você vai fazer? Você vai tirar seu stop loss daqui, vou mudar até a cor, ó, e colocar, por exemplo, no 0 a 0 ou um pouco mais para cima. Aí o mercado fez uma nova correção, continua subindo, está indo lá buscar o alvo, você vai pegar agora seu stop loss e tirar daqui, e colocar, por exemplo, aqui. Você vai, conforme o mercado vai andando a favor da sua operação, você vai subindo seu stop loss a favor. Porque o que acontece? Como o alvo está muito distante, quanto mais distante você colocar o alvo, mais difícil é para o mercado ir lá buscar. Nem sempre o mercado vai lá buscar. Então, o que ele vai acontecer? Ou ele vai continuar subindo e fechar no seu alvo, então aí você vai ganhar uma relação risco-retorno bem interessante,
ou no meio do caminho o mercado vai parar de subir e vai começar a voltar e fechar, por exemplo, aqui no seu stop loss, que já está no lucro, que vai dar aproximadamente uma vez. Vou ter que colocar a cor, ó, a entrada foi aqui. Se você fechou, colocou aqui, o mercado voltou e fechou no seu stop loss, ó, você ganhou esse tanto aqui. E se olhar onde estava o stop e medir, vai dar praticamente aí a mesma coisa. Então, você fez uma operação, colocou o alvo aí umas 3 vezes maior. Então, você buscou uma relação risco-retorno de 3 vezes. Aqui 3 vezes, 2 e 1. Mas, como eu falei, nem sempre o mercado vai lá em cima buscar. Muitas vezes ele vai parar no meio do caminho e voltar. E aí, no caso, ele voltando, você fazendo a gestão, ele fecha aqui, você acaba encerrando essa operação com uma vez. E aí ele pode continuar caindo e vir buscar a região onde estava o stop loss inicialmente. Foi algo parecido que aconteceu hoje numa operação que eu fiz. Eu postei até no Instagram, nos stories ali a operação. O mercado chegou bem próximo do alvo, começou a querer voltar. Eu falei, bom, ele está com cara que ele vai voltar. Peguei, fechei a operação e o mercado foi embora, despencou. E se eu não tivesse feito nada, uma operação que eu estava ali com mais de duas vezes de lucro, o tamanho do stop loss, eu teria perdido, teria tomado stop loss na operação. E acabei fechando a operação com um ótimo ganho, graças à gestão da operação. Então é por isso, voltando aqui, é por isso que tem aqui uma operação com stop loss menorzinha, que foi feita aí essa gestão, ou no 0 a 0, né? Então, a partir do momento que o mercado já anda um tanto a favor, eu tiro o stop loss do prejuízo e coloco no 0 a 0 para me proteger, porque a partir daí, se o mercado continuar a favor, eu vou ganhar dinheiro nessa operação. Se ele decidir voltar e vir contra, eu não perco mais, eu fecho no 0 a 0. Então é por isso ó, que vai ter operação no 0 a 0, é por causa da gestão da operação, a operação no 0 a 0. Aqui ó, voltou, fechou no meio do caminho, então ao invés de buscar lá 200, 300, 400, uma vez, no caso aqui eu estava arriscando $200, então ao invés de ganhar 200, 300, 400 dólares, acabou voltando e fechando aqui com 100. E tem vários aqui, ó, fechou também praticamente no 0 a 0, ó, fechou no 0 a 0, aqui fechou no meio do caminho com 100, com metade. Então é algo normal graças aí à gestão da operação, que é extremamente importante fazer. Então esses são aí os quatro tópicos que eu separei para falar hoje, e aqui voltando na estratégia sobre a parte matematicamente positiva. Como eu falei no início, é basicamente você ter uma estratégia que acerta mais do que erra, mas não necessariamente precisa ser sempre assim, porque vai depender, tem ligação direta, tá? Isso tem ligação direta, esse ponto tem ligação direta com a relação risco-retorno que você vai buscar na operação. Quanto mais distante for o alvo, quanto mais vezes o stop loss você usar de alvo, por exemplo, $100 de stop loss e colocou um alvo de 200, 2 vezes mais, vai ser mais difícil do mercado chegar. Se você colocar 300, mais difícil ainda. Se você colocar 400, mais difícil ainda. Então, quanto mais distante for seu alvo, mais difícil é de chegar. Só que quando pega, você ganha muito mais. Então, a taxa de acerto não precisa necessariamente ser maior do que 50%. Né? O nível de acerto, o matematicamente positivo, tem relação direta com a relação risco-retorno. E aí eu fiz até uma colinha aqui, que eu deixei para comentar com vocês. Taxa de acerto da operação para ser lucrativo. Se você usar 1 para 1, então vamos lá, colocou 100 de stop loss e colocou $100 de alvo. Então, operação 1 para 1, você tem que acertar qualquer coisa acima de 50%, você já vai ser lucrativo no longo prazo. Então, mesmo tomando stop loss, se você tem uma estratégia que acerta mais do que 50%, 1 para 1 já é o suficiente para ser lucrativo. Agora, se você decidir usar 1 para 1,5, a sua estratégia tem que acertar acima de 40%. Então, 50% já é o suficiente. 45%, 50% já é o suficiente para você ser lucrativo no longo prazo, somando várias operações, várias situações. 1 para 2. Então, você vai arriscar 100 aqui para ganhar 200, por exemplo. Então, a sua estratégia precisa acertar apenas algo um pouco acima de 33%. Então, pode ver que aqui vai errar a maioria das vezes. Então, 33% das vezes, vamos arredondar aí para 40%, vai. Acertando 40% das vezes, já é o suficiente para você ser lucrativo com relação risco-retorno de 1 para 2. Aqui 1 para 2,5%, 28%, e 1 para 3. Então aqui se você arriscar 100 e buscar um alvo de 300, você só precisa acertar um pouco acima de 25%. Ou seja, a maioria das vezes você vai errar, você vai tomar stop loss. Qualquer coisa acima de 25% já é o suficiente para você ser lucrativo. E aí você pode amplificar isso fazendo justamente a gestão da operação, né? Então,
Como eu falei, hoje eu coloquei um alvo de quase 3 vezes. O mercado chegou bem próximo e voltou. Se eu não tivesse feito nada, eu teria tomado stop loss nessa operação. Mas graças à gestão de risco, mesmo o mercado não buscando o alvo, eu acabei saindo no lucro na operação. Então, por isso que tem aqueles valores ali no relatório, porque algumas vai buscar o alvo, algumas vai parar no meio do caminho, você vai fechar com um lucro parcial ali, com uma parte do lucro do movimento, e outras o mercado vai voltar e vai fechar no 0 a 0, e outras vai se fechar no stop loss também. Então aqui, com as informações que eu peguei lá no início, das 30 operações, 10 stop loss, aqui na verdade são 5 break-even, tinha colocado 0, que é 0 a 0. Então, qual que é a matemática aqui? Vamos lá. Então, 10 dividido por 3, aqui foram 33%. 5 dividido por 30 vai dar 16%, e 15, 50%. Ou seja, mesmo eu acertando, ganhando, né, tendo lucro em 50% das operações, metade, das 30 operações, só metade eu tive ganho, mesmo assim eu fui lucrativo no mês, os $1.770. Então, é possível sim você ser lucrativo no mercado financeiro, mesmo tomando stop loss, desde que você faça a coisa certa, do que você saiba o que está fazendo. E, Sérgio, mas como você conseguiu, ganhando dinheiro em apenas metade das operações, ser lucrativo? Fazendo relação risco-retorno positiva, buscando alvos maiores, fazendo gestão da operação, fechando aqui no 0 a 0 operações que eu vi que provavelmente não ia me dar lucro, então melhor sair no 0 a 0. Tomei alguns stop loss também. Ver que teve algumas 400, o dobro do que eu arrisco, 400, então consegui buscar mais do que 2 vezes, 443. Então tudo isso é levado em conta. Aqui quase 500, quase 2 vezes e meia o meu risco, o risco do stop loss. Então, com aqueles 4 pontos que eu falei, ter uma estratégia matematicamente positiva, com regras bem definidas, fazendo gestão de risco, arriscando sempre, ali aproximadamente sempre o mesmo valor por operação, fazendo a gestão da operação e buscando relação risco-retorno de pelo menos 1 para 1. Então, dessa forma, é possível você sim ser lucrativo. E mesmo lá, aquela que eu considerei como 0 a 0 porque foi uma operação que a princípio o stop loss estava maior, e aí conforme o mercado foi andando eu comecei a fazer a gestão. Antes de colocar no 0 a 0 eu já tinha colocado numa região que se caso desse errado eu ia perder menos, e foi o que aconteceu, o mercado acabou indo contra, eu perdi 45 ao invés de 200. Então eu considero como 0 a 0 porque quando também sai no 0 a 0 sai com lucro, 3, 11... enfim, então, mas mesmo que coloque aqui na contagem, vão falar, não, mas você perdeu 45, diminui aqui para 4, põe 11 stop loss, não vai mudar o resultado final, que é isso que importa, tá? É isso que eu quero que você entenda. Vamos lá, 11 dividido por 30, então 33 foi 36% de stop loss. Indiferente, o importante é o resultado final, o importante é que eu fechei o mês ganhando $1.770, arriscando em média 200 e pouco dólares por operação. É isso que importa, não importa os meios, o que importa é o final ali. Indiferente aqui a porcentagem de stop loss, a porcentagem de break-even, a porcentagem de ganho. O importante é você seguir aqueles 4 pontos. Mesmo que aqui fosse 40% de acerto nas operações, eu poderia fechar o mês positivo da mesma forma. Por quê? Porque nesse mês eu errei mais, tomei mais stop loss, só que as que eu acertei, eu busquei uma relação risco-retorno muito mais positiva. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, o que importa realmente é isso daí, tá? A relação risco-retorno, gestão de risco, fazer a gestão da operação para amplificar ali os lucros e, claro, o mais importante, ter uma boa estratégia de trading com regras validadas ali, bem definidas para você não operar no achismo. Beleza? Então, se você ainda tinha dúvidas se é possível ter consistência, ter resultados mesmo tomando stop loss, é possível sim, né? Eu te mostrei que é possível, comentei o que você precisa, o que é necessário seguir para você ter resultados mesmo operando com stop loss.